Começando mais uma edição do podcast Recruta, o podcast da Supernova. A Supernova é uma empresa focada no desenvolvimento de profissionais em início de carreira ou que estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho. Eu sou a El, sou co-criador da Supernova e hoje vamos falar sobre as competências do futuro. Eu tô aqui novamente junto do meu amigo Newton Ramos, nosso especialista em recrutamento e seleção. Boa tarde, Newton, tudo bem? Oi, El, tudo certo? Estamos aqui para falar hoje de competências, é um assunto que confunde muita gente. Vamos ver se a gente consegue ajudar o pessoal a entender um pouquinho melhor o que são competências e como o mercado está se preparando em relação às competências que vão ser mais desejadas no futuro próximo. A primeira pergunta que eu vou te fazer não poderia ser diferente. Eu vou pedir que tu explique o que são competências. Eu acredito que as pessoas que estejam nos ouvindo possam ter uma ideia diferente do que significa esse termo. Tu poderia nos explicar especificamente o que é? Claro, acho que é importante comentar que existem dois tipos de competências. O primeiro tipo de competências são as competências técnicas. Então, são todas aquelas competências que são ligadas ao desempenho de uma função especificamente. Então, geralmente elas estão ligadas ao manuseio de alguma ferramenta, de alguma tecnologia, de alguma máquina. Então, por exemplo, uma competência técnica pode ser uma linguagem de programação, ou pode ser o conhecimento de algum modelo de gestão de projetos, por exemplo. Então, isso são competências técnicas. Hoje, a gente vai falar mais de competências comportamentais. Então, as competências comportamentais, elas estão muito mais ligadas às atitudes e aos comportamentos que são demonstrados pelos profissionais ao longo das carreiras deles. Acho que é importante dizer que essa competência ela só vai se manifestar de verdade quando esse profissional mobilizar aí o conjunto de ferramentas que ele tem para resolver um problema ou para gerar uma ideia, gerar um novo produto, enfim, para que ele consiga passar por uma situação que seja crítica na carreira dele, tá? As competências elas também são afetadas por estímulos externos, então em que ambiente tu está inserido, com quem tu está trabalhando, como é o teu chefe, e também estímulos internos, então a tua motivação, o teu propósito de carreira, a tua ambição, tudo isso afeta como tu vai trazer para o mundo real as tuas competências. E eu acho que aí é importante a gente dizer que hoje no mercado elas são os principais diferenciais e é aquilo que a gente está atrás quando a gente vai entrevistar um profissional. Então a gente está realmente buscando como aquela pessoa age sob pressão, como aquela pessoa gera novas ideias, como aquela pessoa se relaciona com os seus colegas na vida real. Não necessariamente apenas em qual universidade ela se formou ou qual curso técnico ela desenvolveu. O que a gente consegue perceber hoje, aí, só para completar a ideia de por que a gente busca isso, a gente parte da teoria de que a melhor forma de prever o desempenho de um profissional no futuro é avaliando como ele reagiu a situações semelhantes no passado. Então, que lições ele aprendeu com isso, como ele foi recompensado ou não pelo comportamento dele e como isso mudou ele como profissional, transformou ele como profissional. Então a gente analisa esses fatores e consegue ter mais ou menos uma ideia de como esse profissional vai reagir dentro do ambiente da empresa para a qual ele está se candidatando. A ideia do tema desse podcast partiu de uma publicação do Fórum Econômico Mundial, que em 2018 lançou um guia com as 10 principais competências que todos os profissionais deverão ter para não sucumbir no mercado de trabalho. Hoje a gente vai falar de 5 delas, tá? Criatividade, inteligência emocional, pensamento crítico, liderança e resolução de problemas. Dentro das 10 a gente julga que, para iniciar esse bate-papo com os nossos ouvintes, elas são mais comuns e mais interessantes para que a gente possa explicar de maneira efetiva do porquê elas são tão importantes. Vamos começar falando sobre criatividade, Nilton. Tu consegue explicar para a gente por que criatividade está dentro dessa publicação do Fórum Econômico Mundial, do porquê criatividade está entre as 10 competências mais importantes que os profissionais deverão ter no futuro? Bom, acho que é importante a gente desmistificar um pouco o conceito de criatividade. Às vezes as pessoas linkam criatividade apenas a um aspecto um pouco mais estético ou algo ligado a ter ideias engraçadas ou ideias
visuais ou coisa ligada ao marketing, à publicidade. A ideia de criatividade, na verdade, é um pouco mais ampla. Ela tá ligada a resolver problemas também com outro olhar. Então, como é que tu consegue ter uma ideia que seja inteligente, que seja inovadora, talvez, para um problema que já existe, tá? Não apenas uma ideia inusitada ou uma ideia maluca, mas às vezes uma coisa simples, uma solução inesperada, um olhar distinto para um problema que talvez a organização esteja enfrentando há bastante tempo. E eu acho que a ideia de criatividade dentro de um mundo cada vez mais automatizado, cada vez mais onde as máquinas têm cada vez mais influência, faz muito sentido. Porque até para que a gente consiga utilizar a tecnologia da melhor forma, a gente tem que saber o que a gente quer resolver, o que a gente quer criar com isso. Então ter esse olhar um pouco mais apurado, esse olhar fora da caixa, como o pessoal costuma dizer, faz toda a diferença. Porque talvez a gente esteja mobilizando os recursos que a gente tem na direção errada ou na direção menos eficiente. Quando alguém consegue chegar com um olhar novo e propor uma solução diferente, isso ajuda muito as organizações. E como eu disse mais uma vez, não precisam ser grandes problemas. Às vezes é a mudança de um processo, às vezes é uma maneira diferente de se relacionar com um determinado cliente, às vezes é uma maneira diferente de se trabalhar ou de se organizar o espaço de trabalho, e isso traz uma melhor eficiência, aumenta a eficácia, e tudo isso pode ser enquadrado como criatividade. É claro que para as pessoas que trabalham como criativos dentro de organizações, isso tem um aspecto um pouco maior, porque elas têm que gerar ideias focadas na venda de algum produto ou na criação de alguma campanha. Mas para todos os profissionais, eu diria que é isso. E a maneira de exercitar isso é fazer um exercício de pensar no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua vida pessoal, que micro mudanças poderiam acontecer que fariam uma diferença, que aumentariam a performance, que aumentariam a eficiência de determinado processo ou de determinada situação, e o que vocês poderiam fazer para tornar isso, o dia a dia, a rotina de vocês dentro do trabalho, um pouco melhor. A segunda competência que a gente vai destacar é a inteligência emocional. Acho que essa é uma competência que estava bastante em alta nos últimos anos, que foi quando a gente começou a ver a importância dela dentro do mercado de trabalho. Na tua opinião, por que ela é tão importante? Bom, inteligência emocional é uma competência que eu gosto bastante. Acho que é importante dizer que ela não está simplesmente ligada à resiliência, mas ela está muito ligada ao autoconhecimento. Porque às vezes a pessoa ela é resiliente, mas ela não sai da situação que está fazendo mal para ela. Ou seja, ela está numa situação que é desconfortável, mas ela continua sendo resiliente e continua nessa situação ruim. Inteligência emocional, acho que está muito ligado a como tu consegue reconhecer as tuas emoções e as emoções das outras pessoas e lidar com elas da melhor forma possível. Então, acho que aí entra muito autoconhecimento. Então, saber como tu reage em cada uma das situações, como tu te porta em cada tipo de ambiente. Tá ligado à empatia, então, reconhecendo as outras pessoas, como elas reagem, como elas se comportam, o que deixa elas mais confortáveis, o que elas deixam mais desconfortáveis. Aí, dentro do que tu faz contigo mesmo, tá muito ligado ao teu autocontrole. Então, ok, eu já sei que eu sou assim e eu reajo dessa forma em determinada situação. Como é que eu posso tomar consciência disso e me controlar? Como é que eu posso, de repente, identificar qual a sensação que eu estou sentindo e conseguir absorvê-la da melhor forma para que eu não perca a minha paciência, não perca o meu controle, reaja de uma maneira explosiva ou de uma maneira emotiva, né, no momento errado. E em relação ao sentimento das outras pessoas, está muito ligado também com as tuas habilidades sociais. Então, a maneira como tu te comunica, a maneira como tu ouve as outras pessoas, a maneira como tu tenta entender o lado da outra pessoa. E dentro do mercado de trabalho, isso se tornou muito relevante, porque a gente entende que o mercado está ficando mais competitivo, a gente entende que a pressão é muito maior, a gente entende que com o aumento da tecnologia, a barreira entre lazer e trabalho hoje é muito tênue,
Então a gente está sempre com o smartphone na mão, está sempre respondendo e-mail, a competitividade aumentou muito, hoje a gente tem um mercado global, então existe uma série de pressões que estão muito latentes, principalmente para a nova geração que entra no mercado. Então apresentar essa inteligência emocional vai fazer também com que as pessoas consigam lidar com essas pressões de uma maneira mais flexível, sem que isso afete muito a performance delas. E acho que o último ponto aí, só porque eu falei bastante de performance e tudo mais, também inteligência emocional é entender quais são os teus limites. E quando tu precisa dizer não, descansar um pouco, tirar um tempo de lazer, para que você consiga também voltar depois mais descansado, mais relaxado, e evitar uma estafa mental, um desgaste emocional muito grande. Bom, se inteligência emocional é um tema recente, teve sua importância aprimorada nos últimos tempos, a terceira competência que eu quero destacar, ela já é bastante conhecida e a maioria das pessoas que estão nos ouvindo devem imaginar por que ela é importante. A terceira competência é a liderança. Eu quero entender, dentro desse mercado de trabalho que está em constante mudança, em que a gente consegue ver hoje nitidamente em que existe um conflito de gerações dentro dele, qual é a importância da liderança atualmente? Acho que é muito interessante o ponto do conflito de gerações, porque a ideia de liderança, apesar de batida agora, até um tempo atrás ela estava muito vinculada ao cargo que as pessoas tinham dentro das empresas, dentro das organizações. Então, hoje em dia, a gente trabalha com uma ideia de liderança um pouco mais abrangente. Então, a ideia de liderança não é só o cargo que tu tem, a posição que tu ocupa, mas sim o quanto tu consegue, dentro do alcance que tu tem, motivar as outras pessoas, engajar as outras pessoas e transformar as coisas dentro das organizações. Eu acho que quando a gente pensa em liderança, acho que tem muito a ver com iniciativa, tem muito a ver com relacionamento interpessoal, mas tem muito a ver com materializar aquilo que as mudanças que tu quer ver. A gente cada vez mais fala em liderança por exemplo dentro das organizações. Então, são aquelas pessoas que realmente conseguem gerar algum impacto, um impacto que seja um pouco... nem sempre esse impacto está relacionado diretamente com o cargo que elas têm, mas com alguma questão, alguma mudança que elas querem promover dentro do ambiente. Um exemplo que a gente pode trazer são grupos LGBT ou movimentos negros ou movimentos de mulheres na tecnologia, e a gente vê cada vez mais os próprios funcionários puxando essas iniciativas dentro das empresas. E acho que dentro dessa ideia de competências do futuro faz muito sentido, porque cada vez mais a gente vai precisar que as pessoas tomem iniciativa, que as pessoas se engajem e busquem talvez uma causa que seja importante para elas, alguma coisa que esteja relacionada com a identidade delas e que gere uma motivação grande e transformem essa motivação, essa insatisfação em algo concreto. Não fiquem apenas na reclamação ou apenas no descontentamento vazio, mas sim comecem a engajar as outras pessoas ou se engajar para transformar esse ambiente. E aí eu acho que vale dizer que isso não se resume simplesmente ao ambiente de trabalho, mas na vida como um todo. Acho que se a gente quer ver alguma mudança, a gente tem que ser o exemplo, a gente tem que arregaçar as mangas e fazer. E isso inspira as outras pessoas. Quando a gente vê alguém, um amigo, um familiar ou um colega de trabalho que é apaixonado por uma causa e que veste a camisa e que vai atrás, isso motiva a gente a também fazer o mesmo. E todas as vezes que a gente consegue identificar essas pessoas dentro das empresas, isso é muito valorizado. São pessoas que dão algo a mais e que estão transformando o ambiente delas de alguma forma. E com certeza também ao longo do processo seletivo é algo que é muito avaliado. A gente tenta identificar exemplos e momentos onde as pessoas tiveram a oportunidade de gerar algum impacto e se elas fizeram isso ou não, se elas foram à luta ou não. E isso é realmente inspirador, assim, encontrar pessoas ao longo do caminho que conseguiram
se destacar e impactar o ambiente delas de alguma forma. Acho que tu acabou introduzindo o tema, tá? Porque a nossa quarta competência é pensamento crítico. Nesse guia do Fórum Econômico Mundial, consta que é a competência do século XXI. Consegue trazer pra gente a importância dela? Sim, acho que pensamento crítico está muito ligado à ideia de ter um pensamento estruturado. Então, conseguir olhar para um problema, fazer as perguntas certas para identificar todos os aspectos desse problema, conseguir entender como esse problema inicial se conecta com um macro da organização, então quais são os desdobramentos desse problema. A gente sabe que às vezes o que a gente identifica como problema, na verdade, é só uma causa de uma outra questão muito maior. Então, acho que ter esse pensamento crítico está muito ligado à ideia também de reflexão, de observação, de comunicação, de acesso a informações importantes antes de propor necessariamente uma solução ou um plano de ação para resolver o problema. Hoje, a gente, com a velocidade que as coisas acontecem, a gente está sempre atrás de uma resposta, atrás de uma solução, a gente tem diversas pressões de tempo, de informação, é bombardeado por uma série de estímulos todo o tempo. E o pensamento crítico, acho que ele demanda um pouco mais de tempo, um pouco mais de embasamento, um pouco mais de reflexão. Então, olhar um problema e não aceitar necessariamente a primeira solução que tu tem para ele, não aceitar a opinião de só uma pessoa em relação a isso. Ter um pouco mais de calma, um pouco mais de serenidade, analisar todas as hipóteses e propor soluções que sejam, como a gente diz, holísticas, né? Então, que elas atendam um escopo um pouco mais amplo e não só uma coisa muito micro, muito focada. Até porque a gente sabe que às vezes a gente resolve um problema e gera outro problema porque a gente não olhou em todas as perspectivas possíveis. Então, se a gente consegue parar, pensar criticamente, conectar todos os conhecimentos que a gente tem de fontes distintas, fazer as perguntas certas, ouvir pessoas, ouvir a opinião de outras pessoas, e aí sim propor algo um pouco mais estruturado, isso faz muita diferença no mercado de trabalho, porque isso mostra que tu consegue não olhar só para o presente ou para o que está só na tua frente, mas sim ter uma visão mais ampla, olhar para o futuro, pensar em quais são as consequências e repercussões dos teus atos. Então, acho que isso não está ligado simplesmente à resolução de problemas, mas a outros aspectos da tua vida. Então, como tu gera a tua carreira, como tu se porta no ambiente de trabalho, se tu consegue ter uma visão um pouco mais ampla e crítica, ou se tu está simplesmente focado em resolver o aqui e o agora. Como eu falei, as pressões do mercado estão cada vez maiores e os problemas eles vão aparecer com mais frequência. Então, se a gente não conseguir ter esse pensamento estruturado, as soluções elas vão ser muito paliativas e não definitivas. E hoje a gente precisa resolver os problemas assertivamente. Então, para finalizar, e não poderia ser diferente, a nossa quinta competência é a resolução de problemas complexos. Eu quero que tu traga aqui pro pessoal do porquê essa competência é tão importante e está entre as 10 competências mais valorizadas no mercado de trabalho do futuro. Bom, acho que é importante dizer porque as coisas estão ficando mais complexas, mais uma vez. O mercado está se tornando mais complexo, mais competitivo. A gente vai ter pela primeira vez daqui a alguns anos 3 gerações trabalhando no mercado de trabalho ao mesmo tempo. A gente tem um acesso à tecnologia cada vez maior, a gente tem uma democratização do ensino, a gente tem questões climáticas, questões sociais, então tudo eclodindo ao mesmo tempo. Então acho que para resolver problemas complexos tu pode usar todas as 4 competências que a gente já falou. Então criatividade, pensamento crítico, liderança e inteligência emocional. Para resolver problemas complexos, eu acho que o primeiro ponto é ter um leque grande de ferramentas. Então, quanto mais tu conseguir ter conhecimentos de outras áreas que não só a tua, isso ajuda muito. Então, eu sou um profissional de RH, eu tenho que entender um pouco de marketing,
eu tenho que entender um pouco de vendas, eu tenho que entender um pouco de redes sociais, do digital. Eu preciso ter um arcabouço de conhecimento muito maior hoje em dia. Por quê? Porque para eu conseguir ter uma solução que vá fazer sentido nesse ambiente mais caótico, nesse ambiente mais complexo, eu preciso aplicar, de repente, técnicas que não estão dentro das técnicas do RH. Digamos que eu quero aumentar, por exemplo, o meu número de candidatos. Beleza, existe uma briga por talentos, existe uma competitividade cada vez maior entre as empresas para atrair e reter talentos. Ok, qual é a melhor forma de eu me posicionar nas redes sociais? Qual é a melhor forma de eu abordar essas pessoas? Será que de repente existem técnicas de atendimento ao cliente que eu posso aplicar? Será que existem técnicas de vendas que eu posso aplicar para apresentar para os candidatos a minha empresa de uma maneira melhor? Será que existem, de repente, técnicas de marketing digital para que eu consiga acessar esses candidatos, gerar conteúdo, entregar esse conteúdo para eles de uma maneira mais eficiente ou que gere mais engajamento? Que métricas eu tenho que saber e entender para ver se o conteúdo que eu estou postando é relevante, para ver se o número de pessoas que eu estou atraindo é condizente com o esforço que eu estou empregando? Acho que para resolver problemas complexos, o primeiro ponto é entender que hoje as barreiras entre as áreas do conhecimento estão se apagando, está ficando cada vez mais tênue, e o profissional vai ter sim que sair da sua zona de conforto, essa palavra é bastante batida, mas vai ter que sair da sua área, vai ter que buscar em outros lugares, no design, no marketing, em vendas, na psicologia, outros conhecimentos que agreguem a sua área principal. E aí, acho que vale destacar que as pessoas são muito importantes nesse processo. Acho que quando a gente pensa em ferramentas, às vezes a gente vai só para ferramentas técnicas. Mas, como a gente comentou antes de liderança e de inteligência emocional, é importante saber que as pessoas são muito importantes nesse processo. Então, saber como lidar, como abordar as pessoas, como engajar e como motivar elas, está muito também conectado em quão exitoso tu vai ser na resolução desses problemas ou não. Acho que a gente conseguiu ter uma ideia geral sobre essas competências. Lembrando que a gente pretende fazer um outro podcast com as 5 competências que faltaram e que constam nesse relatório. Então, Nilton, vou pedir que tu se despeça do pessoal, pode ser? Bom, pessoal, competência é um assunto que eu gosto bastante. Importante também, como último recado, a gente falou de 5 competências. Tentem pensar quais dessas competências vocês já têm, façam um exercício de reflexão e quais dessas competências vocês ainda precisam desenvolver. É importante fazer esse processo de autoconhecimento, de reflexão, para que vocês possam também se desenvolver e se tornarem profissionais e pessoas cada vez melhores. Lembrando que no nosso site supernovacambio.com a gente está disponibilizando um e-book como se destacar numa entrevista de emprego, e esse tema está extremamente relacionado a competências. Então, nos siga nas redes sociais e nos acompanhe, que semana que vem a gente está de volta com mais um tema sobre recrutamento e seleção. Tchau!